Hoje você vai conhecer a história de um vendedor de instrumentos que recebeu em sua loja um senhor aparentemente frágil, mas que carregava uma força capaz de transformar vidas. Uma história sobre julgamentos, recomeços e encontros que chegam quando mais precisamos, e sobre como a música e a vida podem nos transformar quando menos esperamos. Quando aquele senhor entrou na minha loja e pediu para tocar um violão, eu duvidei. Não por mal, mas porque ele parecia frágil demais para segurar qualquer instrumento. Eu só não imaginava que, naquele dia, eu seria o único a receber uma lição. Silenciosa, simples e profunda. Meu nome é Edson, tenho 35 anos e sou dono de uma pequena loja de instrumentos musicais no centro da cidade. Eu sempre amei música, mas nunca tive coragem de seguir carreira. Então fiz o que consegui, transformei a paixão num negócio. A loja não era grande, mas era o meu orgulho. Violões pendurados na parede, teclados, amplificadores, cabos enrolados, aquele cheiro de madeira nova. Mas, apesar do amor por aquilo tudo, eu estava cansado. As vendas estavam baixas, os boletos altos, e quando a gente vive nesse aperto, qualquer coisa vira preocupação. Era fim de tarde quando ele entrou. Um senhor magro, cabelos totalmente brancos, roupas simples e um semblante cansado. Mas tinha algo no jeito dele olhar para os instrumentos, algo entre saudade e dor. Ele se aproximou do balcão e, com voz baixa, perguntou: "Meu filho, eu poderia tocar um desses violões? Só por um minuto?" Na hora, minha cabeça fez o julgamento automático. Será que ele consegue segurar? E se escorrega? E se quebra? Não era preconceito, era medo de prejuízo, medo de mais problemas. Mas ele tinha um olhar tão humilde que eu só respondi: "O senhor já tocou antes?" Ele sorriu curto. "Um pouquinho, faz muito tempo." Eu ia pensar no que dizer quando ouvi um barulho na calçada. Uma moto passou rápido demais, assustando um garoto que vinha correndo. O menino tropeçou e quase caiu na porta da loja. E antes que eu pudesse me mover, o senhor deu um passo rápido, surpreendente, e segurou o menino pela camisa, impedindo a queda. Foi instintivo, preciso, ágil. Não combinava com a fragilidade que eu tinha visto. O garoto agradeceu e saiu correndo de novo. O senhor voltou para dentro, um pouco trêmulo. "Desculpe, reflexo antigo." E foi ali que alguma coisa em mim mudou. "Senhor Milton, né? Pode tocar ao violão que quiser. Fique à vontade." Ele sorriu como quem entende tudo que não foi dito. Pegou um violão simples, sentou-se com cuidado e fechou os olhos. O silêncio tomou conta da loja. Então ele tocou a primeira nota. E eu nunca tinha ouvido nada igual. A melodia era suave, profunda, cheia de sentimento. Não parecia apenas música. Parecia uma memória sendo contada através das cordas. Eu fiquei paralisado. Quando ele terminou, me olhou, com olhos marejados. Perguntei suave: "O senhor toca muito? Por que parou?" Ele apoiou o violão no colo. "Eu tocava para minha esposa." O silêncio caiu entre nós. "Ela ficou doente? Nos últimos meses, tudo o que ela pedia era que eu tocasse para diminuir a dor. Depois que ela partiu, minhas mãos começaram a tremer e a música virou saudade." Ele respirou fundo, tentando não chorar. "Hoje, quando passei aqui e ouvi alguém afinando um violão, senti como se ela estivesse me chamando de novo. Eu sabia exatamente o que era perder a paixão por algo. Sabia o que era viver por obrigação, não por amor." Olhei para ele e disse: "Senhor Milton, a música não foi embora.
Ela só estava esperando o senhor ter coragem de voltar. Ele sorriu. E ali, naquele instante, 2 desconhecidos se curaram um pouquinho. Nos dias seguintes, Sr. Milton voltou várias vezes. Às vezes tocava, às vezes conversava, às vezes só sentava e respirava fundo, como quem voltava à vida devagar. E algo mágico começou a acontecer. Clientes entravam e ficavam. A música dele preenchia o ambiente de um jeito que não dá para explicar. E aos poucos, minha loja encheu. As vendas melhoraram. A energia mudou. Eu reencontrei a minha paixão pela música. E o mais bonito foi que o Sr. Milton também reencontrou a dele. Um dia, ele entrou sorrindo mais leve. Edson, acha que agora eu posso tocar em casa também? Eu sorri de volta. Ele tinha voltado a viver. Antes de sair, tocou meu ombro e disse: obrigado por acreditar em mim quando eu mesmo não acreditava mais. E eu respondi: nós 2 recomeçamos juntos, Sr. Milton. Hoje, sempre que alguém entra na minha loja, eu lembro do Sr. Milton. Lembro que cada pessoa carrega batalhas que os olhos não conseguem ver. A música alcança lugares que palavras não alcançam. E encontros inesperados têm o poder de colocar a gente de volta no caminho certo. E que basta um momento, um olhar ou um gesto para que 2 vidas mudem para sempre. Histórias como a do Edson e do seu Milton nos lembram de algo essencial, que a vida sempre nos surpreende quando abrimos espaço para enxergar o outro, e que cada encontro pode ser um convite para sermos melhores que ontem. Hoje, Edson e seu Milton nos mostraram que a gentileza transforma, que o cuidado cura, e que um simples gesto pode mudar 2 vidas ao mesmo tempo. Que essa história nos lembre de olhar com mais carinho para quem cruza o nosso caminho. Porque no fim das contas, somos todos feitos de cicatrizes, memórias e recomeços. Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas reflitam. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!